Segunda-feira, 4 de julho, começando nossa reflexão no Evangelho, hoje com o capítulo 71 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Para Testemunhar. Hoje o Emmanuel vai fazer uma reflexão conosco sobre acerca do Evangelho na nossa vida. O que significa, o que representa o Evangelho para você? Em que momentos você busca o Evangelho? Aonde você acha que o Evangelho pode atuar na sua vida e proporcionar aquilo que você está buscando? Então, essa é a reflexão de hoje e ele vai comentar um trechinho do Lucas, do Novo Testamento, né, do Lucas, mas antes eu quero cumprimentar a turma que tá chegando. Antes vamos falar oi pra turma, dar um abraço bem gostoso, encher esse momento de coração, de entusiasmo, de vibração, de energia, que hoje o assunto é Evangelho. O Evangelho de hoje é para falar de Evangelho. Então bora lá, meus amores, enquanto a turma vai chegando, vamos enchendo de coração, enchendo de abraço, enchendo de entusiasmo, que eu tô vendo que as minhas iluminadas, os meus amores já estão tudo por aí. Bom dia, Rogerinho, galera! Bom dia, Robertuga! Bom dia, tia Soninha, querida! Bom dia, amor! Bom dia, Alcinir, iluminada! Bom dia, Carlão Bertuga! Ei, ai, ai! Iluminada e feliz semana, tia Soninha! Bom dia, Dridri! Bom dia, Leonor! Bom dia, Silvítia! Uhul! Bom dia, linda semana que tá começando hoje, muitos corações, muita energia. Vamos lá, minha turma, vamos lá, aquecendo um abraço gostoso para ir recebendo a turma aqui. Muitos corações. Bom dia, bom dia, bom dia. Que Jesus nos alcance, que Jesus, o nosso modelo, não tem outro modelo de ação. O nosso modelo é Jesus, o nosso guia e mestre seguro que nos conduz na intimidade, no crescimento, na elevação. Senhor Jesus, conduza-nos, conduza a nossa vida, conduza as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas intenções, clareando-nos a intimidade, fortalecendo a nossa perna e fazendo-nos agir contigo dentro das nossas melhores possibilidades. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento, obrigada por essa turma tão fiel, tão querida. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, meus amores. Bom dia, Elizabeth, flor do dia. Amores, que alegria começar a nossa semana, mais uma semana aqui, olha, de entusiasmo pela manhã, de aquecimento da nossa essência, né, dos tributos, dos atributos do Espírito, das características essenciais. Se a gente não cuida delas, a vida em si, as tribulações da vida nos levam a um automatismo, a uma interação com o mundo de personalidade e não de essência. E é na essência que mora as nossas melhores características, as nossas melhores condições de enfrentamento com Jesus. E hoje o nosso assunto é justamente isso. Nós vamos falar sobre o testemunho, do nosso testemunho diante da vida. E onde entra o Evangelho na nossa vida? Que sentimento que ele evoca de nós?
né? Então hoje esse é o assunto. Bom dia, Raquelzinha, bom dia, Eda, bom dia, Poli. Então, amores, o Emanuel foi buscar um trechinho lá do Lucas, onde Jesus fala assim: e vos acontecerá isso para testemunho. Vai te acontecer? Sabe isso que está acontecendo? Vai acontecer, sabe para quê? Para seu testemunho. Para você testemunhar. Então, a lição de hoje chama para testemunhar. Onde entra o evangelho na nossa vida? Gente, não raro, é muito comum a gente ter aquela impressão de que evangelho, religiosidade, espiritualização tem a ver com melancolia, com silêncio, introspecção. Então, para eu estar com Jesus, eu preciso estar quieta, eu preciso estar voltada para dentro, eu preciso estar sofrendo, né? E isso, gente, ó, essa ideia pode não estar na sua consciência. Então, quando eu falo disso, você pode aí dentro falar, não, eu não penso isso não. Mas lá na intimidade, bom dia, Silvaninha, meu amor. Mas lá dentro, lá numa instância mental não percebida que chama inconsciente, tem este tipo de mensagem oculta, né? Como se a gente apenas na dor, apenas no sofrimento, estivesse com Jesus. O evangelho serviria apenas para quem está caído. Essa mensagem subliminar, né, que a gente carrega, é sobre isso hoje o assunto. É sobre essas fagulhas de sentimento, de pensamento que a gente tem que podem nos enfraquecer. Então, qual que é meu testemunho perante o evangelho? Ai, meu testemunho é de sacrifício. Meu testemunho é de entrega, é de pesar. Opa! O Emanuel aqui vai comentar que não é para ser assim. O nosso testemunho com o evangelho é para ser de motivação, de alegria, de entusiasmo com a vida. O Emanuel hoje vai nos trazer onde o evangelho age e nos coloca em posição de superioridade. Lembrando aqui que superioridade não é estar lá nas estrelas, não. Superioridade é dentro das minhas possibilidades. Então vamos imaginar uma régua, né? Eu posso daqui até aqui, né? Essa é a medida da minha possibilidade. Quando eu estou em atuação superior, eu estou utilizando os meus melhores potenciais. Então, a superioridade aqui individual é utilizar tudo que nós podemos dentro destes recursos anímicos, dentro desses recursos da alma, do espírito imortal. Então, é sobre isso, né? A nossa lição de hoje é sobre isso. Bom dia, Adri! Bom dia, Reizinho! Então, vamos lá. Vou dar mais uma diretriz aqui, que é o que ele vai falar. Então, no evangelho não tem dor. Gente, uma coisa é o que eu levo, uma outra coisa é o que eu encontro lá.
Normalmente a gente busca Jesus no momento de dor. Então, simboliza, os templos religiosos simbolizam melancolia, dor. Por quê? Porque a gente leva isso para lá, né? São as nossas necessidades, as nossas angústias que vão tá buscando a iluminação do alto. Mas não quer dizer que isso esteja lá. Na luz do Evangelho surge a salvação, a melhoria. Então, existe dor na vida? Existe, não dá pra gente fugir dela. Mas a dor é algo passageiro que, com a alavanca do Evangelho, a ferramenta do Evangelho, nós suprimimos. Podemos até suprimir. Ok? Então vamos lá. Feitas essas considerações, que é só assim, né? Uma passagem de helicóptero, pelo que a gente vai falar hoje, para criar aqui um campo, para a gente circunscrever uma ideia. Então, o Emmanuel começa assim: naturalmente que o mestre não gosta de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Naturalmente que não. Considerando, porém, as necessidades extensas do homem na terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Pronto. Aqui, Emmanuel, no seu poder de síntese, ele circunscreveu num parágrafo isso tudo que a gente falou. O mundo tem dor? Sim. Nós temos necessidades de provas e obstáculos? Sim. E aí, neste momento, somos impulsionados a buscar o alto. Sim. Qual a alavanca que nos leva à redenção? O Evangelho. Então, no Evangelho existe a salvação. Nós entramos com a dor e o Evangelho entra com a salvação. Nesta medida, né, nessa interação possível. Vai falar das nossas possibilidades de fazer troca. Eu troco a angústia pela esperança. Eu troco a dor pela renovação. Eu troco o atraso dos meus entendimentos por um testemunho de fé. Então, essas trocas é o que a gente faz com o Evangelho. Quem tá de fora, e eu já escutei muito isso, muito, inclusive com crítica em relação às minhas filhas. Quem tá de fora olha um envolvimento religioso como se as pessoas fossem beatas. Uma vez eu escutei assim e foi muito marcante isso pra mim. Foi logo que minha mãe tinha desencarnado, eu tava começando ali, né, com as atividades no Ailuz, na direção, e uma pessoa virou pra mim e falou assim: Carla, não se afunda aqui não, vai cuidar da sua vida, você tem que ser feliz. E eu recebi aquilo, tava dentro do Ailuz, né, numa atividade lá, e eu recebi aquilo com tanto impacto, sabe, aquela pessoa, o afundar. Eu falei, gente, trabalhar para Jesus, me dedicar a uma causa do bem, é afundar? É fugir do mundo? É me entregar à dor, ao menos? Não! É exatamente o oposto. Olha o tamanho da régua. Afundar no Evangelho, segundo essa interpretação externa, é utilizar o seu menos. Não, isso,
Utilizar o seu menos é viver apenas de mundo, de ilusão. O contraste desta lição é justamente este. É justamente esse. O seu menos é quando você não está com Jesus. Ali é o seu menos. Com Jesus, encontra o seu mais. O seu mais de sentimento, de raciocínio, de inteligência, de possibilidade. Então, Jesus compreende. Ele não gosta do nosso sofrimento, mas ele compreende a nossa necessidade de estar ali, em provas e obstáculos. Então, o cenário com Jesus é este, de entendimento e não fuga da prova, do obstáculo, da dor, da trajetória difícil que está sendo enfrentada. Estar com Jesus é isso. A pedagogia moderna, continua Emmanuel, está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes de inteligência. O mundo em si nos oferece um programa motivacional, um estímulo de melhoria. Então aqui, olha, a pedagogia moderna, o que está no mundo, apresenta esses esforços de melhoria, porém seletivos. Seletivos, vocês viram o que ele colocou? Concursos de capacidade, quer dizer, medindo a sua capacidade dentro de limites de inteligência. O evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria à espera de padecimentos. Olha aqui, olha ele clareando o que a gente está falando. O amigo de Jesus não deve ser uma criatura sombria que espera dor na vida. Então, olha o contraste, como se o mundo oferecesse estímulos de crescimento dentro de um teto. Porque o mundo vê só a persona, né? Essa parte expressiva e aparente do ser. O evangelho oferece, como ele falou aqui, olha, situações semelhantes. O evangelho também oferece estímulos de crescimento, motivações do ser. No entanto, a régua do evangelho é muito maior. Porque uma coisa é medir personalidade, outra coisa é medir potencialidade da alma. Uma coisa é Carla sem Jesus, sem fé, sem entendimento de vida após a morte. Medida aqui, em testes de inteligência. Uma outra coisa é Carla sendo medida com Jesus, com fé, com entendimento da vida após a morte. Ok? Então, gente, me falem aí se estão comigo, né? Porque agora deu uma clareada sobre a tônica, sobre a condução que ele está nos levando. Olha que profundidade. Quem sou eu na fila do evangelho? Quem sou eu no testemunho diante da dor? Com o mundo, o meu testemunho é de não aceito isso, eu preciso ser feliz, não vou me afundar
em sofrimento. Com Jesus, a dor é entendimento de alavanca de crescimento. Essa dor está surgindo na minha vida para me elevar ao meu melhor potencial de ação na vida. Ficou claro? Deu uma tônica do que ele está querendo dizer? Estar com Jesus não é um processo, não é para ser sombrio, melancólico, sofrido. Ai, porque eu estou afundada na caridade, eu estou afundada no esforço de perdoar. Não, eu estou sob a luz do esforço de perdoar. Eu estou sob a luz do entendimento maior, porque eu estou com Jesus. Mas existe aqui um contraste de entendimento, porque o mundo, olha, essa frase vai doer, o mundo parece mais atrativo. O mundo, com as suas iluminações, as suas ilusões de cores, de brilho, nos fazem querer buscar aquela atratividade passageira e muitas vezes destrutiva. Com Jesus, eu estou no entendimento da necessidade da prova. Eu estou na minha entrega ao obstáculo para extrair o melhor para mim e a minha volta. Então, com Jesus, dilata no mundo, na visão de mundo, pouca dilatação. Com Jesus, muita dilatação da nossa... O que nós estamos fazendo aqui? Qual o nosso papel existencial? Quem é o Espírito? Carla. O que veio buscar aqui na Terra? Então, esse entendimento da minha função, da minha missão espiritual é com Jesus. Ok? Então, o amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria à espera de padecimentos. Entretanto, olha o entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com as dificuldades de toda sorte. Claro, gente, quando a gente não se ilude com enxergar só o que a gente quer ver, enxergar o menos, enxergar que tudo é bom, tudo tem que ser assim, tá tudo certo. Não, com Jesus é alcançar o nosso movimento de intercâmbio com o mundo para transformar a nós e lá fora. Então, quem tá com Jesus não tampa o sol com a peneira. Quem tá com Jesus não finge que tá tudo bem quando tem um mundo lá fora para ser transformado. E a gente não pode negar a nossa ação perante o mundo. É isso que ele tá falando. O nosso testemunho de estar com Jesus é aceitar as dificuldades de toda sorte, reconhecer a sua posição de trabalho. Isso é estar com Jesus, vivendo no mundo. Isso é melancólico? Não. Isso é realidade espiritual. Isso é viver em espírito e verdade, como Jesus falou. Gente, vocês estão muito quietinho. Tá muito difícil? Ai, quero ouvir vocês.
Tá muito difícil? Vocês conseguiram aqui captar? Né? Será que eu fui clara? Deixa eu entender. Pra gente poder encerrar. Vocês estão aí? Estão aí? Tá claro, gente? Raquel, sim! Tá clara a mensagem? Deu para entender onde é o testemunho sem Jesus e com Jesus? Sim, Silvaninha. Dri, o evangelho ilumina nossos enfrentamentos. O evangelho traz propósito para nossa vida. O medo dá lugar à fé e à alegria. Muito bom, muito bom. Alguém mais? Quem mais aí comigo? Raquelzinha nos faz ter a certeza de que sem Jesus em nossa vida, nada somos e nos faz seguir sempre. É isso. Então a mensagem de hoje é justamente isso. E vos acontecerá isto para testemunho. Então o Emmanuel está clareando o nosso testemunho no mundo, diante de uma expectativa de corresponder ao que o mundo material, o mundo que distorce, que altera a nossa visão de todo, espera de nós, e um mundo de visão dilatada, um mundo considerando espírito, imortalidade, necessidade de provas e ações generosas. Este mundo com Jesus, ele é dilatado, ele é muito maior, a gente enxerga de um horizonte muito maior e pode aplicar a nossa melhor expressividade aqui neste mundo, ok? Então, ó, ele caminhando para encerrar, ele fala assim: para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Gente, para motivar no vazio, para te fazer, olha, para te fazer se sentir empoderado numa ilusão, tá cheio de gente enganada quanto à verdade absoluta do mundo. Porque o mundo não é só isso aqui. Isso daqui é relativo, é um trechinho, é uma fatiazinha. O mundo é muito mais. Então, para os gozos falsificados do mundo, o planeta tá cheio de condutor enganado, que vai te levar por caminhos que te fazem acreditar em algo que não tem sustentação no espírito. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando a gente busca Jesus, nós estamos numa proposta de enxergar mais longe. Nós estamos numa proposta de vencer as ilusões do mundo. Então ninguém vai buscar Jesus e falar assim: ai, meu Jesus, me ajuda a continuar cega, para eu fingir que tá tudo bem e continuar do jeito que eu tô. Ninguém busca Jesus para isso. Com Jesus a gente busca enxergar, que eu veja, enxergar, alcançar mais.
se sustentar na verdade divina. Com Jesus ao se unir, não tememos, mas adquirimos muita fé e amor, mesmo nos momentos difíceis. Caminhar sempre de mãos dadas com Jesus, com perseverança. Muito bom, meu amor. Perfeito. Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior. Então, quando chamados, quem que chama? Quem que nos chama para o Cristo? A consciência. Quando chamados para o Cristo, aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem esquecermos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural. Bom dia, Silvelene, amor da minha vida. Bom dia, Ivonezinha. Que alegria, meus amores. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos prazeres no plano físico. Eu acho que eu falei isso a semana passada, não lembro se eu comentei aqui ou se foi à noite na aula. Eu abri outro dia um vídeo no YouTube e vi uma moça falando assim: dane-se tudo, você precisa ser feliz. Deste jeito, era a chamada do vídeo dela. Dane-se tudo, você precisa ser feliz. Gente, isso é conceito materialista. Isso é conceito de mundo. Isso é conceito ilusório. Tá cheio de mentor, que é o que ele tá falando aqui. Tá cheio de mentor te conduzindo para mentirosos prazeres no plano físico. Não existe felicidade omitindo a nossa realidade espiritual. Não existe. Não existe. Isso é completamente arbitrário, a lei de Deus. Então, assim, alguns homens querem ser bons e proclamam uma felicidade a qualquer custo. E Deus é ruim. Porque Deus manda uma Covid, Deus não salva pessoas, né? Tá cheio de gente morrendo no hospital. Deus não tá salvando aquelas pessoas? Então Deus é ruim? Olha como a felicidade de mundo precisa ser vista como ângulo divino, senão é ilusão. Senão é ilusão. Quando o mestre no evangelho, não acontece assim. Olha que enfático ele está sendo. No evangelho não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore ou que se afunde, como eu escutei. Quando o evangelho convida você para o trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Se a sua consciência já enxerga este intercâmbio material e espiritual, é porque você já pode testemunhar com mais grandeza. Porque o evangelho não te convida para um choro desalentado ou um repouso vazio. Não. Nem repouso vazio, nem melancolia desajustada. Não. O evangelho te convida a uma consciência superior.
O Evangelho te convida a uma ação condizente com a sua possibilidade espiritual, tirando as vendas da ilusão, tirando a sua cegueira de quem acha que esse mundo tem que te fazer feliz. O Evangelho te convida ao mais. O Evangelho te convida a uma vida integral, espírito e verdade, corpo e alma, instituições de mundo que nos elevem, que ele chamou aqui de pedagogia moderna, né? Essa psicopedagogia que nos eleva, mas também um entendimento das provas, dos obstáculos, das necessidades de enfrentamento da realidade dolorosa. O Evangelho nos traz a este despertar. O Evangelho nos coloca neste movimento, nesta ação, nesta entrega maior. Esse é o testemunho de quem compreendeu Jesus, de quem está numa retomada de consciência, de quem quer agir melhor e trabalhar nesse mundo, contribuindo para uma melhoria coletiva. Essa é a ação de quem está com Jesus. Este é o testemunho de quem tem o Evangelho no coração. Certo, meus amores? Então essa é a lição de hoje. Vocês hoje estão tão quietinhos, mas vamos encerrar aqui agradecendo a Jesus esse momento, essa oportunidade de refletir e desbravar para dentro de nós um pouco mais das nossas possibilidades, né? Tirar os véus que nos distorcem as interpretações e clarear o nosso campo de ação. Obrigada, meu Jesus, por este momento, por essa busca de sentimento. Favoreça-nos, Divino Mestre Jesus, fortaleça-nos a um entendimento de que caminhar neste mundo sem a tua presença, sem a sua condução, é estar perdido no deserto sem bússola. Meu Jesus, nosso divino condutor, orienta-nos para que possamos seguir na direção da luz, seguir no caminho da reforma íntima. Fortaleça-nos, Senhor, os propósitos de hoje para podermos ter a consciência tranquila amanhã. Fortaleça-nos, Divino Mestre Jesus, nas ações bondosas contigo para cumprirmos a nossa missão existencial dentro do nosso tamanho neste mundo, aqui na terra. Senhor Jesus, obrigada por este momento e queremos irradiar para além de nós, fazendo outros corações, desejando que outros corações recebam as luzes do teu amparo. Muito obrigada, meu Jesus, e que assim seja. Que assim seja. Então é isso, meus amores. Um excelente dia para vocês e excelente trabalho. Vão com Deus. Tchau, tchau, turmíssima. Tchau, tchau, Rô. Tchau, Raquelzinha. Tchau, amores. Até amanhã. Tchau, tia Soninha. Tchau, Dri.
Tchau, Silvelene. Tchau, amores.